Olá, pessoal! Mais um sabadão de perguntas e respostas. E hoje está muito interessante. Tem tantas perguntas, estou aqui muito animado para responder essas perguntas. E não sei se vou conseguir responder todas, mas te digo, são perguntas interessantes. Deus abençoe a vida de vocês por perguntas que promovem esse quadro. E eu quero começar com a pergunta da Karine Marluce. Karine Marluce, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Mas antes, quero pedir a vocês, senta o dedo nesse like, compartilhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá certo? E muitíssimo obrigado por fazer parte do nosso canal. Vamos lá então, a primeira pergunta. Na Bíblia, fala que a palavra contra Jesus tem perdão. Palavra de blasfêmia. Mas contra o Espírito Santo não tem. E contra Deus? Não encontrei nenhuma passagem que fala. Alguém pode tirar essa dúvida? É assim, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Deus. Tá certo? Então, você fala assim, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome, não é em nomes. Porque se você quer conhecer Deus, tem que conhecer plenamente o Pai, o Filho e o Espírito. Agora, por que tem essa questão? Se alguém falar contra o Espírito, não terá perdão. Se falar contra o Filho, terá. Está lá em Mateus capítulo 12. É o seguinte, é porque quem está hoje sobre a terra e quem tem a função de convencer o homem do pecado e da injustiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, toda pessoa que se converte, ela foi convencida pelo Espírito Santo de que ela é pecadora e aí ela vai e se arrepende. É uma ação do Espírito Santo. Se alguém fala mal do Espírito Santo ou rejeita o Espírito Santo, como é que ela vai ser convencida? Nem o Pai tem essa função e nem o Filho. Quem tem essa função é o Espírito. Por isso que tal pessoa não terá perdão. Mas esse é um pecado muito difícil de cometer. Eu tenho um vídeo no nosso canal que fala a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu sugiro você assistir esse vídeo. Você vai ter uma visão melhor e mais ampla. Tá certo, Karine? A Laura Barros, muitíssimo obrigado pela sua pergunta, Laura. Você poderia falar sobre Caim e Abel dentro desse contexto? Não sei se ela está querendo que eu fale sobre a questão de que Caim, muitas pessoas falam que ele é filho de Satanás. E aí, você tem uma corrente aí que diz que Satanás teve relação sexual com Eva e gerou Caim. Olha, se Satanás teve relação sexual com Eva e gerou Caim, Caim é um Nefilim. Ele ia matar todo mundo, ele ia ser um gigante. Na verdade é o seguinte, Caim é filho de Satanás, mas tem dois tipos de filiação que Satanás tem. Satanás tem uma filiação espiritual, tá certo? E tem uma filiação física mesmo. Isso mesmo. Mesma coisa a mulher. A mulher tem aqueles que são filhos de Deus. Ou procede da mulher. É a semente da mulher, no sentido físico e espiritual. Não estou complicando nada, presta atenção. Se você pegar lá, por exemplo, João capítulo 8, versículo 44, o Senhor fala para os judeus, vós tendes como pai Satanás. Mas ali é o quê? Uma filiação espiritual de pessoas que são contra Deus. Isso é espiritual. Nós somos filhos de Abraão mediante a fé. E isso é o quê? Uma descendência espiritual. Você diz assim, e qual que é a descendência física? É a semente da mulher. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem lá Judá. E qual que é a descendência física de Satanás? Os Nefilins. Isso. Aí já são o quê? São a descendência. Eu vou falar no canal mais adiante. Você vai ver lá em Gênesis 14, fala de umas 6 raças. Né? Os Refaíns, os Zuzins, os Emins, os Enaquins e tem Nefilins filhos. Porque tem Nefilins pais. Vem da palavra Nefal, quer dizer caído. Ou seja, é número 33, 1333, para ser mais exato. Então, eu não acredito que Caim seja filho no sentido
fisiológico de Satanás. Mas no sentido espiritual, sim. Mas no sentido fisiológico, não. Tá certo? Ok, vamos lá para a segunda pergunta. Como era a aparência do Messias? Era branco, dos olhos azuis e cabelo liso, como pinta a Igreja Católica? É do Samuel Silva. Samuel, muito obrigado pela sua pergunta. Então vamos ver como é que era o Senhor. Tinha cabelo comprido? Não tinha cabelo comprido. Pastor, como é que você faz essa afirmação? Mas faça a afirmação baseada no que Paulo disse. É vergonha para o varão ter cabelo comprido. Paulo, que teve contato com os apóstolos, e com certeza eles falaram da imagem, da aparência do Senhor física. Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco, mas já era um corpo glorificado. Mas mesmo a aparência física, se o Senhor tivesse cabelo comprido, você acha que Paulo ia escrever, é vergonha para o varão ter cabelo comprido? Ele não ia escrever isso, né? E outra coisa, lá em Isaías fala que ele não tinha formosura alguma, né? No sentido físico. Ele era belo, né? O seu caráter, né? O seu interior, aquilo que ele expressava é maravilhoso, mas não era alguém de aparência. Então, isso que a Igreja Católica pinta é uma foto para cair na graça das pessoas, mas não é a aparência física do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, se nós o conhecíamos segundo a carne, agora já não o conhecemos mais assim. O nosso Cristo não é um Cristo na cruz. O nosso Cristo é um Cristo assentado no trono, num corpo de glória. Ele não vai nascer agora, 25 de dezembro, e morrer em abril. Ele já nasceu, ele já morreu, e ele já ressuscitou e vive para todo sempre. Ok. Essa pergunta é do Ituriel. Ituriel, obrigado pela sua pergunta. Aliás, tem muitas perguntas aqui. Pastor, a paz do Senhor, gostaria de saber se Lúcifer é o nome verdadeiro dele. Não, não é esse nome Lúcifer, né? A Bíblia fala que é estrela da manhã. Eu tenho uma palavra em latim que eu esqueci agora, uma frase, vou colocar aqui para você no vídeo. Como é que se escreve? Em latim. E aí você vai poder ver essa frase aí, ó. Esse nome. Percebeu? Ok. Isso é possivelmente, tá? Ele era um querubim que tinha 4 faces. Os querubins têm 4 faces. Só que, guarde bem isso. Tem pessoas que pensam que o querubim é realmente um boi, um leão, um homem e uma águia. Se você ler lá em Ezequiel, fala que aqui lá é a semelhança da aparência. Esse termo semelhança da aparência mostra que isso é uma figura. Não era exatamente aquilo. É porque você quer falar de realeza, você usa o quê? O leão. Você quer falar, por exemplo, da humanidade, a face de um homem. Você quer falar da celestialidade, a águia. Você quer falar de alguém que é servo, mais que é servo, é o servo dos servos, é o boi. Então, mas não é a aparência de um boi e um querubim. Aquilo é uma coisa monstruosa, não tem nada de belo aquilo ali não. Né? Mas, segundo alguns eruditos, ele só tinha uma face. Ele era servo, a face de servo. Segundo alguns eruditos. Por isso tem lá Beuzebu, né? Deus boi, digamos assim. Mas eu não creio nisso. Creio que ele era um querubim como os outros querubins. E ele perdeu essa expressão. Porque ele era rei, ele era profeta e ele era também sacerdote. Vou fazer um vídeo para esclarecer melhor essa questão e vou falar para vocês melhor. Agora é da Ana Carolina. Nós estamos em qual trombeta atualmente, pastor? Nenhuma. Nenhuma. No sexto, tem um livro em Apocalipse, capítulo 5. Está o livro, olha aqui o livro. Esse livro tem 7 selos. Para mim abrir esse livro, 7 selos. O capítulo 6 começa a falar dos selos. Aí você vai descobrir que o 6º selo não foi aberto. Olha o conteúdo do 6º selo. Não foi aberto. Eu estou abrindo o livro. Quando eu abrir o 7º selo, o livro fica aberto. O 7º selo não tem nada, tem 7 trombetas. Então, para mim abrir o 7º selo, eu tenho que tocar a 7ª trombeta. Não abriu o 6º selo ainda. Percebe? Então não estamos em trombeta nenhuma. Outra pergunta que ela fez aqui é: por que os espíritos sentem bem no nosso corpo? O nosso corpo tem muita quantidade de água. E por que eles descansam na água? Olha, espírito é uma frequência altíssima. Na água ela se estabiliza melhor. Mais fácil ela se estabilizar. Tem N motivos, né? Mas na água
tem melhor estabilidade. Todo espírito ele está numa frequência muito elevada, né? A matéria já é uma frequência mais baixa e mais condensada. Deuses do Olimpo. Então eles existiram, mas onde está escrito isso na Bíblia? Bom, você vai ver o seguinte. Se você pesquisar, eu estou até vendo uma série sobre os vikings. E os vikings têm lá Harba como o deus deles. Seria Odin. Outra hora é Odin, outra hora é Harba. Se você pesquisar lá em Josué, você vai ver que Harba é o pai dos Enaquins, ou Refaíns. Se você pegar essa palavra Refaíns lá, você vai ver lá que eles são descendentes, são gigantes que existiram. Eu tenho um vídeo no canal. E aí você vai ver que esses semideuses na Terra, que essa mistura, né, de humano com anjo. Ah, pastor, mas anjos não se casam e nem se dão em casamento. É verdade, no céu. Na Terra eles comem como comeu na casa de Abraão. São vistos em corpos humanos. São desejados por serem belos. Aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Então na Terra, quando eles se materializam, pensa pra você ver, espírito come? Espírito nem ocupa espaço. Pastor, não ocupa? Não. Me prova isso, te provo. Em uma pessoa tinha 6.000 demônios. Aquele gadareno tinha. Pensa, é uma legião. Pensa o que é 6.000 dentro de uma pessoa só. Mas não ocupa espaço. Tá vendo? Mas quando se materializa é outra questão. Então no céu nem se casa e nem se dão em casamento. Na terra, os filhos de Deus, Ha, Binei, Elohim, essa expressão no hebraico, quer dizer filhos de Deus, viram as filhas dos homens. Ha, Binei, Adam. Essas duas expressões em hebraico, se você ler, não tem como você ignorar isso não. E aí deu origem aos gigantes. Essa palavra gigantes ali é Nephilims no original. Aí fala gigantes de renome, mas são os Nephilims, ou vem de Nefal, os caídos. Então, claro, está na Bíblia. Só que tem que pegar, né, e fazer um apanhado, você vai ver lá, se estudar e verificar, principalmente estudar um hebraico pré-massorético. Estudar a maçora, o massorético, eles escondem muitas palavras. Por exemplo, se você vê lá em Isaías, quando fala de um demônio que não tem nada a ver com Eva, tem lá Lilith, Isaías 34, você vai encontrar lá a coruja. Mas olha na tradução em Jerusalém, sátiros. Você não vai encontrar a palavra sátiros. E pesquisa ver o que é um sátiros. O que é um híbrido. Tem tudo a ver com a mitologia. Mas aí, se você pegar uma tradução, vai falar que é cachorro. Tá certo? Mas pega no original. Mas se existe apenas um Deus, como pode ter existido deuses do Olimpo? Não. A Bíblia fala que, pesquisa também no Google, ele é Deus dos deuses. E os deuses, vamos pesquisar, tem Salmos. Ao Deus dos deuses. Salmo 82 fala também a Assembleia dos Deuses. Porque deuses ali são os anjos. Sim, esses anjos caídos, eles assumiram o papel deles como fossem deuses. Você vai ver lá. Põe no Google aí, no Salmo Deus dos Deuses. Você vai encontrar várias passagens. Dentre elas o Salmo 82. Então, só existe um Deus verdadeiro. Mas tem muitos deuses. Sempre houve muitos deuses. Na mitologia lá, Thor é um deus. Né? E claro que tem um principado por detrás disso aí. Mas é um deus com D minúsculo. Tá certo? Onde eles estão agora? Como sair da Terra? Bom, isso aqui tudo aqui é da Ana Carolina. Fez várias perguntas. Ô Ana, os gigantes que morreram no dilúvio, não morreram? Eles estão onde agora? Todos aqueles, eu falei isso, eles estão lá no abismo. Lê Apocalipse 9 e pergunta assim, o que são esses 200 milhões que saem do poço do abismo para atormentar as pessoas 5 meses? Quem são eles? Quando é que eles foram presos lá? Mas se eles estão presos, aí, tá vendo? Então eles estão lá. Aí você fala assim, mas peraí pastor, mas os demônios que nos atormentam hoje? Aí são os filhos dos 4 anjos, que também estão presos. Aí esses filhos dos 4 anjos estão sobre a terra. E foram mortos nas batalhas, mas eles não foram para o abismo. O povo de Israel. Davi matou Golias, e teve o irmão de Golias que morreu também, e aí vai. Eles existiram. Você vai encontrar lá em Deuteronômio a cama do rei de Og. A cama tinha 4 metros. Daí dá pra você ter uma noçãozinha do tamanho da pessoa.
Então o que acontece? Esses seres estão aí hoje, loucos por corpos, gostam de comida, amam sangue porque querem se materializar e conseguem se materializar por pouco tempo à noite. É o que chamo, eu tenho um vídeo que eu falei sobre súcubos. Eles vêm sobre as pessoas. Mas nada tem a ver com os anjos caídos que estão nos ares, que vêm na terra também, mas é mais raro. Eles são príncipes das potestades do ar. Efésios 2:2. Ok, Ana, tantas perguntas. A Bíblia diz que não podemos falar com os mortos. Diz claramente os mortos e não com os demônios, que se passam pelos mortos. Diz que há um abismo de distância que não podemos nos comunicar com quem está do outro lado. Como explicar isso? Primeiro, quando fala que não pode falar com os mortos, está falando de quê? Isso aqui é uma regra. Toda regra tem exceção. Tá certo? Eu acredito que foi Samuel mesmo que falou com Saul. Mas lá é uma exceção. Manda você não comunicar, porque quando você comunicar, você vai acabar comunicando com quem? Com demônios. Mas no caso de Lázaro, Lázaro estava morto. Ele é um morto falando com outro morto. No estado intermediário. Ali não é uma pessoa da terra falando com os mortos, não. Aí ali está mostrando o Hades. O Hades, que é o lugar onde estão os mortos. Eu tenho uma série sobre o paraíso, eu te aconselho a assistir. Você vai ver que o paraíso ele tem 3 divisões. Pelo menos, na verdade são 4. Vou falar dessas 3. Paraíso, abismo e lugar de tormento, que é o Abaddon. Esse lugar de tormento. Isso não é Guiena, viu? Isso aqui é Hades. Essa palavra, ela é a mesma lá no Velho Testamento, só que muda o nome em hebraico. Sheol. E lago de fogo é Guiena. Então aqui, ô Carolina, Lázaro tinha morrido, estava falando por permissão de Deus. E isso aqui foi uma exceção também com Lázaro. E aquilo ali não é uma parábola, aquilo é uma história. Dá um dia lá em Lucas capítulo 16. Tá certo? Então, não podemos falar mesmo. Necromancia é algo maligno. E você vai... Ah, mas falou verdade. O diabo tem uma rede de inteligência difundida, né? Se pessoas aqui na Terra conseguem imitar a voz, imagina esses espíritos. Ah, a voz da minha mãe. E falou algo que só eu e minha mãe sabia. É você, sua mãe sabia, e os demônios que estão contemplando as pessoas ao redor guardam essas informações e trazem. Então, não se iluda. Quando a Bíblia fala não, pode saber que está querendo te preservar de algo muito perigoso. Tá certo? Terminamos as nossas perguntas e respostas. Gente, eu amo fazer esse quadro. E peço aos irmãos, divulguem o nosso canal, peço aos seus amigos para se inscrever, compartilhe os nossos vídeos e mande as suas perguntas. Para nós é um grande prazer estar aqui servindo os irmãos. Deus abençoe e até, se Deus permitir, o próximo sábado.